Esta é a Cachoeira de Sanju e sua água jorra de Ozegahara. Mais abaixo está a Cachoeira de Hiranami. Ozegahara é a maior e a mais bonita faixa pantanosa do Japão. Ela está a 1.400 metros acima do nível do mar. Tem 6 quilômetros de comprimento, 3 quilômetros de largura e lá se encontram as plantas e as flores mais coloridas do Japão. Esta é Ryushidaki, a mais alta montanha ao norte de Kanto. É o Marco de Ozegahara, com 2.346 metros. É uma atração turística popular e já recebeu mais de 500 mil visitantes esse ano. O passado vulcânico de Ryushidaki deixou sua marca na encosta norte da montanha. O lago Oze surgiu quando um rio foi bloqueado por uma das erupções passadas do rio Shidaki. Todo Ozegahara era originalmente um lago formado por uma das erupções da montanha. A terra e a areia gradualmente encheram o lago, formando um pantanal. Essas erupções ocorreram há mais de 10 mil anos. A primavera chega tarde em Ozegahara. Depois que a neve derreteu, o Pantanal muitas vezes se cobre com a névoa matinal. É só então que o cuco e o tordo marrom começam a voltar do sul. Este é o repolho de gambá, a planta de primavera mais comum em Ozegahara. Pertence à família do taro e cresce em abundância perto da água. Essa parte branca, que parece uma pétala de flor, na verdade é uma folha. E esses pontinhos são flores do repolho de gambá.
Uma única planta tem cerca de 400 flores e todas espalham sementes no outono. Esta é a cauta, da família das ranunculáceas. Ela também floresce perto da água. Essa é uma espécie de salgueiro. O zazenso, ou planta da meditação zen, como o repolho de gambá, pertence à família do taro. Tem esse nome porque parece um sacerdote zen meditando com sua vestimenta. Essa é uma Eleonopsis japônica. E esse é um Glaucidium palmatum. Seu nome sugere que é uma espécie de malva, mas na verdade pertence à família das ranunculáceas. Sua flor mede de 7 a 8 centímetros de largura, o que é bastante para as flores alpinas. Esse pato de bico pintado começou a fazer o seu ninho. O Ozegarrara passa muito depressa da primavera para o começo do verão. E no final de maio, o repolho de gambá já está em plena florada. O Lago Oze está a 1.665 metros acima do nível do mar. Essa área é 200 metros mais alta do que o Ozegarrara. E aqui a primavera começa 2 semanas depois. Nas manhãs sem vento, vemos o magnífico reflexo do Yoshidake na água. Há 90 anos, um homem se apaixonou pelo Ozegarrara e resolveu viver no meio de sua beleza natural. Esse homem foi Hirano Shozo, nascido em Rionemata, na prefeitura de Fukushima. Isso aconteceu em 1889, quando ele ainda não tinha visto. Na ocasião, Ozegarrara era uma das regiões mais isoladas do Japão. Shozo construiu uma cabana nesse local longínquo, onde ninguém havia estado antes. Essa cabana, aos poucos, foi se tornando um ponto de encontro para montanhistas e amantes da natureza. Mas Shozo tinha ideias muito firmes sobre como as pessoas deviam interagir com a natureza. Em 1915, ele atacou um estudante da Universidade de Tóquio que bebia seu chá matinal na cama. Em uma outra ocasião, Shozo expulsou um botânico eminente, o Dr. Makino Tomitaro, porque ele tentou levar uma quantidade grande de plantas para pesquisar.
Em 1922, planejou-se construir uma represa e inundar o Ozi. Chozô se opôs violentamente ao projeto e passou muito tempo em Tóquio obtendo apoio para uma petição que determinava que Ozi se tornasse parque nacional. Isso se realizou em 1934, mas Chozô havia morrido 4 anos antes, aos 61 anos. Mas sua missão de preservar a beleza nacional do Ozi prosseguiu com seus filhos e netos e outras pessoas simpatizantes da causa. Essa foi a origem do movimento para a conservação da natureza no Japão. Ozi é uma área ampla e há muitos outros pântanos menos conhecidos que o Zegahara. Alguns estão em terras particulares, onde o acesso público foi limitado para proteger o pântano e as nascentes. Como são esses lugares inalterados? Para descobrir, partimos um dia de julho para filmar essas reservas naturais pela primeira vez. Tínhamos permissão especial dos proprietários e do Ministério da Educação e estávamos sob a supervisão de guardas da agência ambiental. Para chegar, tivemos que atravessar 3 montanhas escarpadas e 2 vales. Evidentemente, não havia nenhuma estrada. Durante 4 horas, tivemos que subir e descer no meio do mato, cheio de víboras, sanguessugas, mutucas e mosquitos. A primeira coisa que vimos foi um trecho de pântanos ligeiramente elevados, cercados por montanhas. A relva era tão viçosa que poderíamos acreditar que nunca fora pisada antes. Por alguma razão, não havia repolhos de gambá nesses pântanos. Só ouvíamos o sussurrar da brisa e o canto dos pássaros. Como estamos numa altitude muito maior do que o Zegahara, há aqui flores totalmente diferentes. Há silêncio em toda parte desses pântanos e até flores e insetos conhecidos parecem pertencer a um mundo diferente. Quando Chozô esteve aqui pela primeira vez, em 1889, o Ozi provavelmente era assim.
toda a extensão do Oze, deve haver muitos pântanos incomunicáveis e inalterados pelo homem. Um deles foi descoberto no ano passado. Ao chegar aqui, só podemos admirar a variedade da beleza natural que há no Oze. A cachoeira de Hiranami está na parte superior do rio Tadame. É uma cachoeira grande, com 500 metros de comprimento e 70 metros de largura. Essa é a cachoeira mais longa do Japão. Um pouco abaixo da cachoeira de Hiranami está a cachoeira de Sanjo, com seu barulho ensurdecedor. Todas as águas que jorram no Ozegahara convergem aqui, correndo para o rio Tadame, depois para o rio Agano e finalmente para o Mar do Japão. Essa é a maior e a mais espetacular cachoeira do Japão.
Resolvemos tentar filmar a cachoeira no rio, vista de baixo para cima. Nosso guia, Sr. Fujita, era um montanhista da localidade. Além do Sr. Fujita, havia apenas algumas pessoas no Ozi com experiência suficiente para descer até embaixo da cachoeira. Era uma rocha um tanto escarpada, com mais de 100 metros. A câmera, sua bateria e seu longo cabo elétrico também tiveram que ser levados para baixo. Embora ainda estivéssemos a mais de 100 metros da cachoeira, a lente da câmera já estava cheia de borrifos. E por mais que limpássemos a lente, ela continuava nublada. A cachoeira de Sanjo tem uma queda de cerca de 100 metros e 30 metros de largura. O volume de água que corre nessa cachoeira é muito maior do que o da cachoeira de Kegon, em Nikko, no centro do Japão. Em Tóquio, onde há falta d'água, as autoridades quiseram aproveitar os rios que correm para o Mar do Japão. Evidentemente, as prefeituras de Niigata e Fukushima se opuseram. Há muito tempo, as águas do Ozi vêm atraindo a ambição humana. Sempre houve muitos mistérios em torno do Ozi. Um deles é chamado de Palácio do Rei Dragão. Aqui, um riozinho que corre nos pântanos é sugado de repente por um buraco, desaparecendo inteiramente.
Depois de várias dezenas de metros, a água reaparece novamente e o riozinho continua sua jornada no pântano. Aqui está a saída. A entrada e a saída estão ligadas por um túnel. As pessoas sempre acharam que esse fenômeno estranho fosse um mistério e o chamaram de o Palácio do Rei Dragão. Esta é a entrada do palácio, vista acima do solo. No verão não há muita água, mas quando a neve derrete, a água é sugada ruidosamente para dentro do buraco. Quando está no auge de sua força, dizem que até pedaços grandes de madeira são tragados. Resolvemos usar a câmera subaquática para explorar o interior desse palácio, que nunca foi visto por olhos humanos. A câmera de TV vai descer pela passagem. As paredes são feitas de turfa, formada por organismos do pântano que não desintegraram completamente. Ela é mais rica do que o solo. Agora a câmera chegou ao fundo, a cerca de 3 metros de água, com uma temperatura de 12 a 13 graus centígrados. A água na entrada não é muito límpida, mas isso talvez tenha acontecido porque o dia em que filmamos estava encoberto. É interessante notar que no caminho, no fundo, há um tapete, como se ele fosse de areia branca e estivesse sido estendido entre a entrada e a saída. A turfa é feita de gravetos mortos, folhas de plantas, pólen, insetos e peixes mortos, tudo misturado ocasionalmente com cinzas vulcânicas de uma erupção. Agora estamos vendo o teto. Em outras palavras, estamos embaixo do belo pântano com suas flores e pessoas caminhando. Essas cavidades são fascinantes, pois parecem crateras da Lua. Elas têm bolhas que provavelmente estão cheias de gás metano ou ar e têm um diâmetro de 15 a 30 centímetros. Não esperávamos ver isto. Vamos agora para a saída. メタンガスなのか空気なのか、そのあぶくが溜まってるわけです。でこれは全く予想しなかった光景です。A saída tem um diâmetro de cerca de 6 metros e aqui também a profundidade é de 3 metros. A água corre para fora e o riozinho retoma sua jornada pelo pântano. Aqui há alguns repolhos de gambá que insolitamente tentam florescer na água. A turfa do pântano forma-se numa média de apenas 1 milímetro por ano. Como a profundidade desse buraco é de 3 metros, vamos entrar em um túnel do tempo abrangendo 3.000 anos. Mais embaixo, há uma grande abertura lateral com cerca de 1,5 metros de diâmetro.
下にはこのようにですね、 Atrás há outro caminho pequeno de areia branca que leva à entrada. Muita matéria orgânica passa por aqui. 白い砂でですね、綺麗なその道が奥へ続いていると、入り口の方向へ向かっています。盛んにこの有機物みたいなものが流れてきますし、 Esta é uma truta do gênero salvelinos. Esses peixes gostam de nadar contra a corrente e eles nos mostram quanta água corre da entrada em nossa direção. 大量の水がですね、どんどんこちらへ流れてきているということがわかります。 Antes do mergulho, falamos com especialistas que disseram que os pedaços de madeira que entram no palácio não tornam a sair e que dentro dele deve haver plantas e raízes de árvores entrelaçadas ou que o buraco deve estar bloqueado por galhos pequenos. Mas a câmera mostrou que isso está errado. Podemos ver que pelo menos um buraco grande vai mais além. 大きな一つの穴が奥へ通っているということがわかります。それでこのリュウグウの成因はですね、結局その湖の時代にですね、植物がどんどんQuando essa área ainda era um lago, a vegetação cresceu muito e cobriu a superfície, de modo que a água corria embaixo da terra, dando início à formação do palácio. De qualquer maneira, essa é a teoria mais aceita. O palácio é uma das atrações mais fascinantes do Ozegahara. Agora o verão chegou nos pântanos e o repolho de gambá está em plena florada.
No verão do Ose, em meados de julho, com a duração de no máximo um mês, as várias formas de vida parece que passaram por um ano de mudança. É a ocasião em que o Ose fica mais bonito. No caminho de madeira, avistamos um animal raramente visto, um arminho. Os arminhos são carnívoros e aparentados com as doninhas. Têm o tamanho de ratos e são valentes. São animais muito curiosos. E esse veio examinar o cabo de nossa câmera. Ele nunca viu isso antes. Já não podemos ver o Ose como um local bonito e inalterado, agora que 500 mil de pessoas vêm para cá todos os anos. Na década de 1920, havia no máximo 1000 visitantes por ano. Desde então, esse número aumentou 500 vezes. Agora, o acesso por carro é muito fácil. Por isso, as pessoas vêm para cá não porque se importem com a natureza ou porque estejam particularmente interessadas no Ose, mas porque é uma grande atração turística. O número de turistas é cada vez maior. E eles estão causando todo tipo de problemas nessa área. Esse é um lugar chamado Ayamedaira. Desde a metade da década de 1950, um número cada vez maior de pessoas vem para esses pântanos que agora estão deteriorados, tão deteriorados que quase não há mais plantas. Nos últimos 10 anos tem-se tentado reparar os danos, mas não é fácil. Devido à altitude, as plantas não são muito fortes e o degelo da neve leva embora a camada superficial do solo. Em 10 anos, foi tudo o que se conseguiu. E, infelizmente, essa paisagem terrível é agora um aspecto permanente do Ose. O problema não é que as pessoas venham aqui, mas que todas venham ao mesmo tempo. Nos fins de semana de muita afluência, esse local chega a receber 20 mil visitantes por dia. A quantidade de lixo produzida é enorme, mas como não é removido, é deixado para as pessoas que vivem e trabalham aqui. A falta de esgoto cria muitos problemas. A construção de toaletes não adianta muito no Ose porque os dejetos não se decompõem com temperaturas tão baixas. Por isso, a maioria dos habitantes os despeja na floresta. 500 mil de pessoas produzem muitos dejetos. Por isso, a quantidade enorme é despejada nas florestas todos os anos. Este Solanum é membro da família das berinjelas, mas não é uma planta que esperamos encontrar nesse Pantanal. A influência do homem mudou os pântanos e recentemente se descobriu que estava nascendo aqui.
A área ao longo do caminho de madeira tem vários tipos de plantas que não são daqui. Os repolhos de gambá e a cauta geralmente crescem ao lado da água. Mas a planta verde que vemos aqui, na realidade, é agrião. O agrião sempre foi usado como guarnição nas casas que servem carne e hoje em dia é encontrado nos supermercados. É uma erva europeia, por isso também é estranha a essa área. O ambiente natural do Ose está mudando aos poucos. Esse passarinho silvestre chama-se estorninho cinzento e vivia originalmente perto dos assentamentos humanos. É frequentemente encontrado nas cidades, sobretudo perto de pomares e campos de golfe, mas agora também é visto no Pantanal. Esses são juncos. Nas cidades, são maravilhosamente verdes e transmitem uma imagem de ambiente natural rico. Mas, na verdade, eles gostam de poluição e de água de esgoto. Por isso, crescem em profusão ao redor de cabanas nas montanhas. Consequentemente, as plantas com flores mais atraentes foram embora. Canos de esgoto estão sendo agora colocados em Osegahara, devido à afluência de visitantes. Em 1971, planejou-se tornar o Ose ainda mais acessível e construir uma estrada até o Lago Ose. Foi Shosei, neto de Hirano Shouzo, quem saiu à frente, opondo-se à estrada. Ele apelou para o ministro do governo da época e finalmente conseguiu que o plano fosse suspenso. Foi um acontecimento histórico. Até então, o governo japonês sempre apoiou planos desenvolvimentistas, qualquer que fosse o custo para o ambiente. Pela primeira vez, protegia agora o ambiente. Mas a campanha exigiu muito de Shosei, que ficou exausto. Ele teve um acidente fatal no Ose e morreu em dezembro de 1971, aos 36 anos. Shoei, pai de Shosei, também lutou contra a marcha inexorável do desenvolvimento industrial. Ele se opôs violentamente à construção de uma represa que ameaçava submergir o Ose. Depois de perder seu filho e herdeiro para a causa, em 1971, ele continuou a viver no Ose com 3 netos pequenos. Shoei tem agora 76 anos. Há alguns anos ele adoeceu e teve que deixar o Ose. Faz 8 anos que Shosei morreu. Taro, seu filho mais velho, que está na 5ª série da escola primária, está agora um pouco mais alto do que o túmulo de seu pai. O Lago Ose, 1.600 metros acima do nível do mar, em cujas margens estão os túmulos de Hirano Shouzo e seu neto, Shosei, é o lugar preferido das crianças. A névoa matinal de Osegahara está se levantando.
Esse ano, mais uma vez, o Oze recebeu 500 mil de visitantes. Mas daqui a 10 dias o verão chegará no fim e a tranquilidade interior estará de volta. Todos que vão ao Oze querem voltar no ano seguinte. Felizmente, esse ambiente natural inspirador vai permanecer preservado para sempre. É um objetivo que todos nós devemos ter.